A crise final, a preparação para a crise final aqui na instância Água Viva. É a instância de Jesus, porque Jesus é essa água viva que tanto necessitamos para saciar a nossa alma. E é por isso que nós estamos aqui, exatamente por conta deste propósito. Existe uma crise que já estamos enxergando. Já temos contemplado essa crise, e é a crise final. Não é uma crise qualquer, não é uma crise sazonal, temporária, circunstancial. É uma crise de fechamento, de finalização dessa história de pecado, de tristeza, de angústia que apavora o nosso coração muitas vezes. E para isso exige de nós uma preparação. E da parte de Deus, todos os recursos nos são oferecidos para nos viabilizar neste desejo, nesta decisão. A gente entra com a decisão de nos preparar para a crise final e o Espírito Santo entra com toda a realização e operação deste preparo que tanto necessitamos. Porque toda ação é de Deus. Da nossa parte, cabe apenas a reação, aceitarmos ou rejeitarmos. E nós estamos aqui porque reconhecemos que sem Jesus nada faz sentido. Nós o amamos e queremos que o Espírito Santo prepare o nosso coração. Eu não posso preparar a mim mesmo, mas o Espírito, Ele tem a capacidade de fazer na minha vida a vontade dEle. E é isso que Ele quer. Quanto a nós, vamos renovando a nossa firme, perseverante decisão de permanecermos buscando, permanecermos com Ele. Isso é maravilhoso, não é? É a segunda parte. Para quem não esteve ontem com a gente e para quem esteve, só para a gente relembrar, essa máquina é fantástica. O nosso cérebro é uma coisa tremenda, né? Aqui no lobo parietal, a percepção do tato, lobo occipital, a percepção da visão, e exatamente no lobo temporal, a percepção da audição. Aqui no sistema límbico, chamado popularmente de o cérebro emocional. Ontem nós trabalhamos isso de forma detalhada e só estou fazendo rapidamente um resumo. E nós contemplamos dois atores aqui muito importantes, né? Essas são as janelas, são 3 janelas, são 3 sentidos, e depois nós verificamos que existem mais 2 sentidos químicos, né? Do olfato e do paladar, ok? Então nós entramos em contato com o mundo, são as janelas da alma, são as portas que nos colocam em contato com as pessoas e com a vida e com Deus por meio destas janelas. E Jesus fez um apelo veemente: vigiai, vigiai como sentinela destemido, com austeridade, com diligência, vigiai, vigiai e orai, para que você não entre na confusão de Babilônia, as tentações de Babilônia, que vem para fazer uma obra para confundir e desnortear os filhos de Deus, ok? Nós vimos nesse contexto 2 personagens: a amígdala cerebral, centro das reações emocionais. Aqui ficam os registros dos nossos medos. Quando a amígdala ela sequestra o comando deste adulto, os comportamentos eles são automáticos, eles são baseados no instinto da sobrevivência, e não há uma ponderação, uma racionalização, não há, neste contexto, princípios e valores. Há um piloto automático dirigindo as pessoas. E muita gente diz assim: vida leva eu, não é? Vida leva eu. Estão indo na correnteza da vida. Para Satanás, que não tem nenhum respeito pelo ser humano, é massa de manobra. É uma
É uma quantidade de pessoas sendo direcionadas para o precipício. Mas nós vimos em contrapartida que há o lobo frontal, esta área aqui, ligada, aqui é todo o sistema de neocórtex, né? Essa área do lobo frontal, aqui temos o sistema executivo cerebral, o comando, né, para todas as nossas ações, trabalhos, enfim, todo o nosso comportamento e os nossos procedimentos. Nós temos aqui a sede do comando racional. E nós verificamos ontem também que o diabo quer colocar o selo dele na nossa fronte, exatamente neste lugar, simbolizando essa área. Ele quer dominar o nosso lobo frontal para atrofiá-lo, porque atrofiando o lobo frontal, você não tem discernimento mais, você não faz escolhas, você não aplica os seus valores, os seus princípios, você fica sem a presença do Espírito Santo, e aí a sua vida será uma vida de reatividade, e você terá muitos problemas na vida comportamentais e relacionais, terá muitas dificuldades, e você caminhará pelo medo, ficará na plataforma do medo e reacionando isso o tempo todo. E Deus tem um plano, Ele quer habitar com o Espírito Santo aqui no nosso lobo frontal, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que sois templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, porque fostes comprados por preço de sangue, agora deem glórias a Deus na carne. Então, quando o Espírito Santo está habitando, a nossa experiência com a palavra de Deus é uma experiência de crescimento, de hipertrofia, de expansão, de fortalecimento. Deus quer nos fortalecer aqui no lobo frontal, porque Deus tem um selo, o selo do Deus vivo, de Apocalipse 7, esse selo está aqui para ser colocado na nossa fronte. Este é o selo de Deus, é a presença do Espírito Santo. É a palavra atuando e agindo, esse ser humano vivendo com grande discernimento, razão, juízo e discernimento, nessa faixa alta, elevada. Mas aqueles que estão com o lobo frontal atrofiado, embriagado, embotado e completamente rendido às funções automáticas da amígdala, esses estão vivendo na paixão, na gula e no apetite. E é assim que as coisas funcionam. Aqui está o palco do grande conflito, aqui está a guerra. Essa é a estratégia de Satanás. Desde que fomos concebidos, o diabo está tentando fazer registros na amígdala, registros de medo, registros de experiências de produção dopaminérgica fora do natural para o cérebro, para poder embriagar, escravizar, para poder viciar, para poder dominar a sede aqui do comando racional. Mas Deus não trabalha com estratégias, Ele trabalha com sabedoria. E Ele, então, com sua sabedoria, Ele nos propõe. Nós vimos ontem também, Deuteronômio 11, verso 18, ponde as minhas palavras no frontal entre os olhos, aqui na fronte, ponde as minhas palavras. E nós estávamos verificando que essa palavra no original hebraico é sum, significa deposite, fixe, ordene, determine, ponde as minhas palavras no frontal entre os olhos, exatamente para ver o desenvolvimento contínuo, o crescimento. Os grandes heróis da fé foram sendo forjados, foram sendo trabalhados por Deus, e o Espírito Santo tocando e pela palavra de Deus fazendo com que a mente deles ficasse vigorosa, ficasse realmente muito fortalecida. Aí você encontra uma pessoa por aí dizendo: eu estou tão fraco, eu caio em tantos pecados, eu estou com tantos vícios, eu não sei o que eu faço da minha vida, o que eu fiz da minha vida, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra de Deus, e quando eu leio eu não consigo entender nada, as minhas orações são tão vazias, e eu não sei o que está acontecendo comigo, o que eu faço? A sabedoria de Deus propõe que haja um quebrantamento espiritual e que nós nos lancemos nos braços do Espírito Santo e aceitemos a proposta, e a proposta é de fazermos o sum
constantemente. Sum. Fixe, ordene, determine as palavras de Deus na sua mente. E aí, com este fortalecimento, o sistema aqui inibitório, ele vai dizer: não, amígdala, não, essa tendência, esse desejo carnal, essa concupiscência, Paulo vai chamar essa experiência com o lobo frontal de a natureza espiritual, e ele vai chamar essa experiência ligada à amígdala e mais alguns outros equipamentos aqui, ele vai chamar isso de essa natureza carnal, esses registros que já vêm desde Adão seguindo, são 6.000 anos de degeneração, de corrupção da raça humana que vem seguindo até aqui. E quando chega até nós, vai chegando da seguinte forma, eu vou abrir aqui em Gálatas 5, e aí nós vamos encontrar aqui, a partir do verso 19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são. Observe aqui como o apóstolo Paulo, ele colocou numa ordem incrível. Aqui diz: prostituição, impureza e lascívia, transtornos sexuais. Percebem? Transtornos sexuais. Na sequência, idolatria, feitiçarias, transtornos espirituais. 5:22? 19. Gálatas 5:19. Em diante. E aí, já no 20, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, transtornos de personalidade. E aí vem bebedices, glutonarias, transtornos alimentares. E coisas semelhantes a estas: transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtornos e mais transtornos. Uma natureza transtornada. Qual a solução? A solução está aqui no 22. É a produção de um fruto. Quem gera este fruto? O Espírito Santo. Aonde esse fruto é gerado? No lobo frontal. O que significa isso? Que se eu estou vivendo nessa experiência, o selo do Deus vivo, que é o seu amor, a sua essência, a sua permanência, a sua presença. 1 João 4,8 diz o quê? Aquele que não ama, se eu não conheço a Deus, eu só conheço o quê? Eu passo o tempo todo me defendendo das pessoas. Passo o tempo todo reagindo com agressividade. Passo o tempo todo me rendendo e fazendo todos os comportamentos desadaptativos. Uma fuga. O tempo inteiro. Mas se eu conheço Deus, porque Deus, Ele é amor, e a habitação dEle gera no nosso lobo frontal essa doce e agradável experiência que vai trazer todos os elementos, todos os ingredientes para curar. E a cura significa o domínio das concupiscências. É isso que Paulo vai dizer, vai chamar de crucificação da carne juntamente com as suas concupiscências e paixões. E o apelo: andem no Espírito. Já que vocês decidiram isso, estão vivendo essa experiência, continuem buscando. Vocês precisam andar no Espírito o tempo todo, para não satisfazer as necessidades da carne. A psicologia vai usar uma analogia muito interessante. Ela vai chamar o que acontece na amígdala de a criança interior ferida, com as mesmas reações tão infantis, como sempre, desde que foram feridas na alma. E ela vai chamar de o adulto saudável é aquele que precisa responsabilizar-se por esta criança, acalmando-a e dominando-a,
para que ela não sequestre o comando e faça o que ela quer fazer, sempre, sem controle. Nós precisamos ter este adulto saudável forjado na presença do Espírito de Deus. Porque o domínio desta natureza vem exatamente pela experiência da intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus. E Ele vai curando esta alma para o desamor, o amor. Para o desvalor, a valorização. Para o desamparo, o amparo deste Pai, que é Cristo Jesus. Maravilhoso. Bom, deixa eu seguir, senão eu vou ficar na introdução, porque essa introdução me empolga muito. Bom, olha só. Então, há um cerco feito. O objetivo de Satanás, querendo colocar o selo dele na nossa fronte, é dominar, fazer uma atrofia, para render a nossa razão às tendências e às concupiscências naturais. Mas o selo de Deus vem para libertar. Então a mente é o palco do grande conflito, as portas de acesso são as janelas da alma. Satanás escraviza pela imposição e Deus liberta pelo convite. Aqui há uma verdadeira experiência, os 5 sentidos estão aqui, são as portas de entrada para o coração humano e nós precisamos consagrar estas entradas. Precisamos consagrar a Deus. Para consagrar a Deus, para separar isso para Deus, nós precisamos fechar essas portas para o maligno, para o engano. Jesus está batendo a porta do nosso coração. Nós precisamos abrir para que Ele entre. Quando Ele entra, Ele dá lucidez. Quando Ele entra, Ele nos tira da apatia, da irritabilidade, da oração obrigatória, de uma experiência meramente religiosa. O que é uma coisa insuportável, é uma religião meramente religiosa. Ensine para os seus filhos uma religião, apenas uma religião, e eles não vão aguentar ficar nessa religião. Agora ensine para os seus filhos um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, e eles vão amar o corpo de Cristo. Eles vão lidar com uma religião de uma forma saudável. E eles farão parte do corpo de Cristo de uma maneira fantástica. Os sentidos embotados, paixão, gula e apetite. Vida leva eu. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Estou seguindo no meu rumo, estou seguindo no meu caminho. Afinal de contas, uma coisinha que eu gosto, eu já não faço isso, mas isso aqui não é possível também, que eu não posso fazer nada na vida. Uma mente, né? Ali a amígdala com o seu conjunto ali, a tegmental ventral e a acubens são outros equipamentos importantes que fazem o registro das altas doses recebidas de dopamina e fica exigindo dopamina e não é possível. Uma mente focada no prazer. O hedonismo tem ocupado muito a nossa vida muitas vezes. Foco no prazer. Com o jejum, há uma quebra desse processo. Limpeza dos receptores e conectores. Desinfectar, desembotar. Trazer esse conjunto para uma abertura, para uma experiência com Deus e o reino de Deus, né? Uma comunicação aberta, profundo prazer na oração, clareza mental extrema, discernimento afiado. Antes,
Até as funções religiosas eram tão difíceis, pareciam não fazer muito sentido. Mas o Espírito Santo quer nos proporcionar uma experiência completamente diferente. Jejum dos 5 sentidos. Um comprometimento da nossa mente com Deus. Um comprometimento. Vamos para este texto aqui. Apocalipse 14. Agora, a partir do verso 9. A terceira voz. O anjo voou pelo meio do céu, e então ele deu uma primeira mensagem, e essa mensagem tem um anúncio muito forte: é chegada a hora do juízo, então adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. E é um apelo muito forte. Este anjo continuou voando, e ele anuncia a queda de Babilônia, essa confusão, mentes dominadas pelo espírito de Babilônia, agindo, confundindo, atuando, tirando as percepções, intoxicando a mente humana e tentando levar o ser humano para a perdição, o fracasso. Agora vem a terceira mensagem angélica e diz: e seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão. A marca na mão tem a ver com um comprometimento com as obras de Satanás, mas sem a devida consciência. Mas a marca na fronte tem a ver com um comprometimento com as obras de Satanás, mas com a devida consciência, com uma escolha feita. Quando a coisa chega na nossa fronte, na nossa testa, no nosso lobo frontal, aí é a sede das nossas decisões. A nossa escolha estará sendo feita. Já não somos mais ingênuos, já não somos mais inocentes. Agora temos o discernimento, sabemos escolher, sabemos exatamente de que lado estamos. E este outro anjo, o terceiro anjo, já chama para uma responsabilidade pessoal. Aqui está dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, é um chamamento para uma responsabilidade pessoal. O foco está no indivíduo. Cada indivíduo precisa fazer a sua escolha. Não está no conjunto. A decisão que vocês vão fazer. Não, a decisão que você vai fazer. E aqui diz, no verso 10, e também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Um processo de juízo em andamento. Deus está aqui exercendo o juízo e fazendo a rejeição, porque desperta a cólera de Deus. Esse vinho oferecido por Babilônia, essa confusão, uma vida cristã mais ou menos, uma vida cristã quase boa, ou uma vida não cristã, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo de enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Um momento terrível, estranho para o Criador, o agente da criação, Cristo. Na presença do Espírito Santo, Deus Pai, a Trindade reunida, aplicando a sentença final, conduzindo seres à morte eterna, um ato estranho para Deus. Os anjos contemplando, todo o tribunal de Deus contemplando, uma referência ao tribunal juízo. A sentença final. A fumaça do seu tormento sobre pelos séculos dos séculos. Uma obra definitiva. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, até que tudo se complete. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A marca do seu nome foi recebida onde? Na fronte. Finalmente, no último estágio, na fronte. Inicialmente foi na mão, mas depois a consciência total
na fronte. Aqui está a perseverança dos anjos, dos santos. Perseverança dos santos, dos filhos de Deus aqui na terra. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Vamos para o Apocalipse 18. Aqui, ó. Apocalipse 18, a partir do verso 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e poder. Qual o nome deste anjo? O Espírito Santo. E ele vem trazendo, arregimentando o seu exército de seres humanos para serem anjos dele, mensageiros. E a terra se iluminou com a sua glória. Nesse momento aqui, o Espírito Santo irá iluminar todas as mentes humanas, a mais embotada, a mais atrofiada, o lobo frontal mais prejudicado, será iluminado como último ato de misericórdia de Deus. Apesar de todas as teimosias, apesar de toda a condição, de toda a desobediência, ele vai iluminar as mentes. E com esta iluminação, cada um fará a sua decisão. Não vai ter ninguém dizendo, mas eu não sabia. Eu fui iludido, eu fui enganado. Agora estou enfrentando esse juízo porque eu fui enganado. Eu não tenho culpa, não. Isso não será mais possível. E aí, o clamor, caiu a grande Babilônia, morada de demônios, e aí vem depois o apelo, sai dela, povo meu, para você não se tornar um cúmplice dos seus flagelos, para você não ficar na mesma situação, sai dela, povo meu. Em João 10:10, Jesus disse, eu tenho ovelhas em outros apriscos. Ali no verso 16, ele vai descrevendo, eu tenho ovelhas em outros apriscos, e a mim me convém reuni-las, porque elas conhecem, ele já tinha falado antes, elas conhecem a minha voz. E quando eu falar, elas vão ouvir, vão reconhecer que é a minha voz, e elas virão para o meu aprisco, e o meu Pai se agrada disso. Haverá um só rebanho, um só pastor. Essa grande igreja invisível espalhada por toda a terra. Essa igreja será reunida. É um grande rebanho de Cristo Jesus. E Apocalipse 7 vai dizer que é um número incontável de todas as tribos, línguas e povos. O diabo vai ficar desesperado, porque ele trabalhou tanto, e ele faz todas as contas e tem sempre nas contas dele um saldo extraordinário. E daqui a pouco ele abre os olhos e vê o que Deus, pelo poder dele, é capaz de fazer. E saindo das mãos dele, milhares e milhares de pessoas, e uma multidão incontável se aproximando, porque foram capazes ou escolheram ouvir a voz de Cristo Jesus. O grande clamor, no clímax do derramamento da chuva serôdia, da chuva da colheita, ele está colhendo, ele está trabalhando para fazer a sua colheita definitiva. O grande ceifeiro virá, Cristo Jesus, para trazer os dele. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Tudo que eu estou apresentando aqui tem a ver com o capítulo 1 do livro. Daqui a pouco eu vou me lembrar. A perspectiva secular sobre a crise. Preparação para a crise final. Não, desculpa. Eventos finais. Deu um nó, porque preparação para a crise final não está querendo sair daqui do armário e não está dando espaço para o outro. Agora sim, vocês me ajudaram. Não é? Qual livro? Eventos Finais, capítulo 1. Tudo que está aqui é Eventos Finais, capítulo 1. Tá bom? Olha só. E o texto, né? Do Espírito de Profecia, dado a Ellen White, diz o seguinte: governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor.
reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, qual nunca foi vista. As pessoas estão percebendo, as pessoas estão sentindo isso no ar. As pessoas, eu estava num hotel no sábado de manhã, em uma cidade, eu estava esperando o manobrista trazer o meu carro para eu ir para a igreja pregar, e aí eu estou aqui neste processo de 2 homens do meu lado, eu olhei para eles, não tinha nada a ver com a nossa gente. E esses 2 homens, um falava para o outro o seguinte: rapaz, tem um negócio muito doido acontecendo, porque está todo mundo ficando doido, as famílias, os casamentos, está todo mundo ficando louco, é um negócio incrível, e o outro concordando e falando, e eu doido para entrar no assunto, e meu carro chegou, e aí eu fui pregar, mas fui pensando, o mundo está percebendo, é uma pequena amostra, né? Uma pequena amostra daquilo que eu vejo no meu consultório, todos os dias, no meu consultório, tratando de casais, de famílias, de indivíduos, de pessoas muito ricas, de pessoas de classe média, de pessoas da classe artística, de pessoas do futebol, de pessoas da política, de pessoas da medicina, de pessoas da saúde de uma forma geral, de pessoas de tudo quanto é lugar. Eu trato de um grupo de profissionais de Loma Linda, de todos os lugares. É algo notório. A situação, todo mundo está percebendo. O que as pessoas estão fazendo é fugindo pela via do álcool. Estou tratando de um médico e ele, a cada vez que chegava em casa, ele se refugiava no álcool para fugir, desnorteado, sem rumo, para fugir. Agora ele já tem um rumo, para honra e glória de Deus. Olha só, a situação é essa. Olha o que a profecia, né, nos trouxe. A partir de Jesus ali, a crise dos séculos, não é? As potestades da terra estão sendo abaladas. As potestades da terra, a agitação social e política, o tempo todo, isso está escancarado nos noticiários, o tempo todo, calamidades físicas. O que vocês acham do El Ninho? Já está fazendo uns ensaios que nós, aqui no Brasil, já estamos sentindo o que está acontecendo. E a projeção de que seja algo progressivamente, o Espírito Santo está permitindo que os 4 anjos que cuidam da terra soltem os ventos aos poucos e nós ficamos apavorados com as notícias que estão acontecendo. Nós estamos numa situação catastrófica, só que isso mal começou. E homens estão desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sucederão. Mas existe um grupo que está colocando as mãos para cima e está dizendo: que coisa boa, porque o Senhor perto está. O meu Senhor Jesus. Orando, clamando pelo sofrimento humano, pelo sofrimento que abate a própria vida, mas o foco não se encontra no sofrimento, encontra-se na esperança, na alegria, que percebem e que usufruem pela intimidade, pelo relacionamento com Cristo Jesus. Quando eu era pequeno, eu assistia aos pregadores apresentando o Apocalipse
E quando chegava na parte da perseguição, e com tantas teorias que eu escutava, eu ficava apavorado olhando para tudo aquilo, aterrorizado, e todo mundo ficava assim impressionado. Ninguém ouvia nenhum grampinho caindo do chão, aquele silêncio, e todo mundo apavorado. Nós vamos ser perseguidos. Uma geração forjada pelo medo da perseguição. Meu Deus do céu, a perseguição. Olha, em Roma, olha em tal lugar, olha nos Estados Unidos, olha decreto, olha isso, e uma perseguição já está chegando. Ai, meu Deus do céu, já está chegando o grande momento da perseguição. Misericórdia. Esse não é um clima compatível com a preparação para a crise final, com aquilo que Cristo nos ofereceu para vivermos neste momento. Conflitos das nações, tem conflitos que parecem intermináveis, não é verdade? Conflitos intermináveis, que ao invés de serem finalizados, se ampliam. Quando o anúncio vem que algum tratado será feito de paz, etc e tal, isso dura uma semana. E logo se retoma e vai complicando e a coisa vai caminhando. O ser humano está num contexto, a humanidade, ela está funcionando de um jeito tão sem controle que nem o diabo consegue ter o comando. Até o diabo fica apavorado, porque ele gostaria de fazer uma orquestração mais inteligente, segundo a visão horrível que ele tem, uma orquestração de tudo, etc. Ele tem que correr muito, que quando ele empurra uma situação aqui para o caos, outra já está fazendo outra coisa que está fora do contexto, aí ele corre para lá, corre para cá, corre para lá, e ele não consegue fazer a orquestração. A não ser no momento que for liberado, no contexto da chuva serôdia, a atuação máxima, a plenitude total do Espírito Santo, ele também será liberado para se apresentar o anticristo. E ele que vai arregimentar pessoalmente, porque de outro jeito ele não vai conseguir. Mas isso vai cair. Babilônia cai. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o que prospera é essa pedra que vem lançada sem auxílio de mão e vem para o pé da estátua, os pés da estátua. Daniel 2, para destruir tudo, estabelecer o reino definitivo de Cristo Jesus. Cumprimento profético. Nós estamos vivendo aqui, e isso está se intensificando como as dores de uma parturiente. Cada vez mais. E nos preparemos. A pandemia que aconteceu foi só uma amostrinha, uma pálida visão de como as coisas podem acontecer da noite para o dia, praticamente. E a pandemia, essa que nós vivemos, foi a primeira que abalou todos os seres humanos da Terra. E que fez o abalo das potestades da Terra em todos os níveis. Não foi um mundial porque ocupou uma boa parte. Não, a humanidade foi impactada. E coisas mais difíceis virão. Só que os filhos de Deus escutam isso e dizem: o meu Senhor está voltando. Existe uma outra parte da igreja que diz assim: eu não sei, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, meu Deus do céu. E a prova, sabe, a grande tribulação, eu não vou conseguir. Justificação pelas obras? Está querendo conseguir o quê? Não,
É impossível o ser humano conseguir. O plano de Deus não é esse. Quem vai conseguir é Deus operar tudo isso na vida de quem abriu o coração para receber o Espírito de Deus. É Deus que vai conseguir. É Ele que vai me potencializar. É Ele que vai me viabilizar. É Ele que vai fazer com que eu passe pelo vale da sombra e da morte, por este vale de um sofrimento. É Ele que vai segurar meu coração. É Ele que vai me dar condições para isso. É Ele que vai me usar. É Ele, da minha parte, aqueles que perseverarem até o fim e se mantiverem no comando do Senhor, na sua lei, e tiverem o testemunho de Cristo Jesus, né? Tiverem a doutrina de Cristo, estes perseverarão, estes passarão por tudo isso, porque Deus operou, não porque o homem conseguiu. Parabéns, porque você conseguiu. Não. Bem-aventurado seja você, porque você autorizou que Deus fizesse essa obra em você. Né? Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Quem aqui deseja fazer a vontade de Deus? Levante a mão. Tá, então eu vou explicar de novo porque vocês não entenderam. Nós não temos capacidade para fazer a vontade de Deus. Nós não temos essa competência. Nós não temos. Enquanto você estiver pensando desse jeito, você vai desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Nós não temos condições para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos faz um convite. E o convite dele é: você me autoriza a realizar na sua vida toda a minha vontade, pelo meu poder, pela minha capacidade, porque eu sei que você não tem. Mas uma coisa eu te dei o livre-arbítrio, e eu respeito o que eu te dei, porque você vai fazer a reação, sim ou não, e eu ainda te dou um suporte espiritual para te influenciar, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e eu, o Espírito da verdade, vou te guiar. Então você não tem condições de fazer a minha vontade, mas você pode dizer sim para a minha atuação, e eu vou fazer na sua vida a minha vontade. Isso faz diferença para você ou não? Porque essa é a proposta de Deus. Um fanático, ele acha que ele consegue santificar-se, ele consegue viver de uma forma tão sagrada, tão incrível, tão extraordinária, e ele consegue, com muito esforço, ele consegue viver num padrão extraordinário, ele consegue. E eu consigo. Por que você não consegue? Eu consigo. Consegue não? Isso é mentiroso. É Deus que consegue. É Ele que faz. É Ele que realiza. Ele é o que efetua o querer e o realizar. É Ele que opera em nós. É Ele que faz. Então eu não preciso ficar com medo de não dar conta. A única coisa que eu preciso é grudar-me em Cristo Jesus e me manter na intimidade com Ele, me relacionando com Ele, buscando Ele, porque de forma prática, fazendo isso, eu estou dizendo para o mundo espiritual, que é um grande tribunal que se encontra diante de mim o tempo inteiro, eu estou dizendo para o mundo espiritual que eu fiz a minha escolha e ela está sendo renovada todos os dias diante de Deus, de que eu pertenço a Cristo Jesus e que Ele, com todo o seu poder, envia o Espírito Santo sobre mim para realizar toda a obra de transformação que eu necessito, que eu preciso, que eu não tenho capacidade de fazer por mim mesmo, mas Ele tem de fazer em mim. De fazer em mim. Eu estava indo para Novo Tempo e era um pouquinho... Eu estava um pouquinho atrasado. Eita, os meus papeizinhos sumiram. São uns textos assim que eu vou anotando. Aí eu estava indo para Novo Tempo, aí eu olhei para o combustível e disse, eita,
deixa eu passar aqui no posto de gasolina, porque não vai dar para chegar. Entrei no posto de gasolina, cedinho, fiquei surpreso, porque estava lotado o posto de gasolina, mas tinha uma bomba ali vazia. Cheguei, entrei, estacionei, eu estou com pressa, vamos ver o que eu posso fazer para ajudar. Eu saio do carro para dar uma pressionadinha, para ver se tem alguém matando, né? o serviço ali. E eu olhei e eu comecei a ver um rapaz que estava cuidando dessas 3 bombas. E ele corria lá, colocava a bomba ali para colocar o combustível. Como é que é o nome daquilo lá? Colocava aquele negócio lá para botar o combustível. E aí ele corria para o outro, já fazia o recebimento, mas enquanto ele saía de um e ia para o outro, ele passava em cima de uma das bombas assim, tinha um livrinho pequenininho assim, grossinho, bem surradinho, que eu via à distância. E ele abria, dava uma olhadinha, corria, fazia, recebia e tal, vinha, corria, dava uma olhadinha, ia para resolver outro lugar, corria, dava uma olhadinha. Aí quando ele chegou em mim, eu disse, eu quero saber que livrinho é aquele que você está lendo o tempo todo lá em cima. Toda hora você passa lá e dá uma lidinha. Aí ele falou assim, a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? Eu já sabia, né? Mas por que toda hora você lê? Ele disse assim, porque eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso. A performance dele era incrível. Ninguém poderia reclamar daquela paradinha. Era muito discreta, mas era aquela paradinha que ele pegava mais uma porçãozinha da palavra de Deus para o seu coração, fortalecendo o seu lobo frontal, fortalecendo a sua mente. Os filhos de Deus estão por aí. Quando Cristo chamar, eles vão reconhecer a voz de Jesus. E eles vão se aproximar. Isso é maravilhoso. É aqui até 13 horas? O horário? Ah, tá. Paradoxo do tempo do fim. Olha o paradoxo. Mundo, a igreja. Está aí. Né? Aceleração dos eventos. O tempo de angústia. Daniel 12:1. Qual nunca houve sobre a face da terra. Está precisamente sobre nós. Sim ou não? Grandes mudanças estão prestes a operar-se e os acontecimentos finais serão rápidos, muito rápidos. A gente já tem essa referência de como que da noite para o dia as coisas podem virar. Apesar da proximidade da crise, muitas vezes o povo de Deus encontra-se o quê? Desatento, distraídos, com os seus sentidos aplicados ao quê? Aos influencers, aplicados aos movimentos das redes sociais, ao que está todo mundo comentando e falando. De vez em quando chega um e diz assim, você está sabendo de tal coisa? Eu digo, não. Mas como não? Você está fora do planeta que está todo mundo comentando isso. Eu disse, eita, é mesmo? Está todo mundo comentando. Vai fazendo a cabeça, vai forjando as coisas. Eu estava em Madrid, no Uber, indo para o aeroporto, e aí o cidadão lá, né, disse assim, vocês estão acompanhando tal caso no Brasil? Do Brasil? Sim, aconteceu lá. E vocês estão acompanhando? Sim, todo mundo aqui na Espanha está comentando isso. O mundo vai sendo manipulado pelo sensacionalismo de eventos, de coisas assim e tal, mas completamente fora do foco, da visão. E os filhos de Deus também estão assim, desatentos, navegando nesta onda, sem as percepções adequadas. E o apelo é esse, despertai. Devemos acordar. Por que a gente tem que acordar? Porque nós estamos dormindo. E pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços
eternos. Precisamos do apoio. Olha para esse padrão. Olha o padrão. O padrão divino de advertência. Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Padrão. O evento histórico, dilúvio, como foi? Qual foi a mensagem? A verdade presente, né? A palavra foi dada a Noé, e Noé, então, dava ali aquela mensagem da destruição do mundo, por meio da água. A ação exigida: entra tu e toda a tua casa na arca. Entra. Tem uma ação exigida. Tem uma verdade presente. Tem sempre um mensageiro, portador dessa mensagem. Amós 3,7, né, que você citou. Deus avisa aos seus filhos, né, avisa aos seus profetas tudo que vai acontecer, para que ninguém seja pego de surpresa. O resultado: Noé obedeceu e foi salvo. Noé e a sua casa. Ele obedeceu. Os únicos que foram salvos. Né? Dentro desse mesmo padrão, olha só, a destruição de Sodoma. Né? Quem recebeu a mensagem? Ló. Chegaram mensageiros celestes para Jó e deu a mensagem para Jó. Ló recebeu, obrigado, Ló, recebeu dos mensageiros celestiais a mensagem. E Ló, então, começou a dialogar, a interceder, né, e fazer todo o trabalho. A ação exigida: levantai-vos e saí deste lugar. Qual foi o resultado? Ló fugiu. Foi salvo. Ele e a sua casa, menos, no meio do caminho, a esposa entrou em desobediência. Eu gosto muito de atender aos evangélicos no meu consultório, e eles me falam uma coisa assim, eles dizem assim: eu entrei em audiência com o meu Senhor e eu prometi para Ele que eu vou entrar no modo de obediência. Então, se eu estou no modo de obediência, aí eles tomam decisões. E por que você está tomando decisão? Estou no modo de obediência. Por que isso está acontecendo? Estou no modo de obediência. Entende? Então, assim, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu estou no modo de obediência. Eu fico ouvindo isso e fico dizendo: Senhor, é isso que a gente precisa, né? Operar no modo da obediência. É assim que a gente tem que viver, no modo da obediência ao Senhor, né? Queda de Jerusalém, como foi? A advertência de Cristo Jesus aos discípulos. Isso aconteceu ali no ano 70, né? Ação exigida: estar alerta aos sinais e fugir. Se estiver meio distante, já termina de ficar distante. Se estiver ali dentro, sai e vá para as montanhas. Aí aqueles que estiverem grávidos, amamentando, porque não vai ser fácil, mas é para fugir. Resultado: escaparam à destruição. Uma destruição terrível. Mas os cristãos, aqueles sensíveis, obedientes, aqueles que estavam no modo da obediência, esses escaparam. Agora, segunda vinda de Cristo tem a ver com que igreja? Laodiceia. Fazemos parte dessa igreja? Sim, né? A mensagem, o terceiro anjo e a profecia, não é o Espírito de profecia, é a palavra de Deus, o terceiro anjo, a mensagem veio para esta igreja. Essa igreja é uma igreja profética, essa igreja é uma igreja que recebeu a mensagem. Ela tem a ênfase exata para este tempo. A ação exigida: ouvir a advertência e preparar-se. Essa é a ação exigida. Na queda de Jerusalém, aqueles que não fizeram um acolhimento não obedeceram a ação exigida, se perderam, né? No dilúvio, resistiram à ação exigida. Destruição de Sodoma, resistiram. A mulher de Ló, né, fez uma resistência. Olha só, o resultado: os que ouvirem a advertência serão o quê? Salvos. Essa advertência é graciosa, ela é rica na graça.
Nós não merecemos. Mas quando aceitamos e perseveramos nessa aceitação, nós recebemos. Quando nós acolhemos a verdade presente, com entendimento, com conhecimento, e nós passamos a viver essa experiência, cuidando dos nossos sentidos, cuidando do nosso coração para que o único a frequentar ali seja Cristo Jesus, o resultado será a salvação, a vida eterna. Qual o nosso grande problema hoje? É que nós estamos resistindo e precisamos nos quebrantar, nos humilhar, nos arrepender de todo o nosso coração diante de Deus e nos apegarmos a Cristo Jesus como nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para comandar a nossa vida. É assim que funciona. A tragédia da mente despreparada, como as expectativas terrenas anulam a revelação celestial, olha só, a revelação clara, Jesus aplicou aos discípulos, que deveriam ser morto, ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Anjos estavam presentes para gravar as palavras em seus corações, ok? Olha aqui, o viés humano. O que aconteceu? Os discípulos aguardavam livramento temporal, a cabeça fixa numa direção contrária. A ideia de uma morte ignominiosa, não intolerável, e as palavras fugiram-lhes do espírito. Eles não conseguiam acolher aquilo que Jesus falava. Jesus falava A e eles queriam entender B. Uma luta de entendimento o tempo inteiro. E Jesus com paciência. E Jesus pensando com a sua mente não realista, mas transcendente. Eu vou enviar o Espírito Santo e quando iluminar a mente deles com poder sobrenatural, aí eles vão entender claramente todas as coisas. Eles ainda vão continuar me dando trabalho. Eu vou continuar explicando e eles sem entender. Mas quando vier do alto o Espírito, aí os olhos serão abertos e eles vão entender. O ponto cego, o fracasso na prova. A morte de Cristo destruiu suas esperanças como se nunca tivessem sido advertidos. Os caras apavorados se dispersaram. Olha, um paralelo para hoje. O futuro se patenteia diante de nós nas profecias de forma tão clara como se revelou aos discípulos, sim ou não? Contudo, multidões não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Há uma resistência. Há uma resistência diante da revelação. Para o nosso tempo, há uma revelação para o nosso tempo. E a maior parte de nós diz o seguinte: não, mas isso aqui é um conselho, isso aqui é opcional, isso aqui... E ao resistirem ao conselho, e ao resistirem à sabedoria divina, criam para si mesmos uma condição de grande desvantagem para suas mentes, permitindo que o seu lobo frontal fique embotados, e dizendo: isso não é uma questão de salvação, é claro, mas por que eu vou complicar a minha condição, que já não é fácil? Por quê? Comida não é ponto de salvação, é claro que não é, porque Jesus não é um ponto. Salvação é Jesus. E Jesus não é ponto. O que é ponto de salvação? Jesus não é ponto. Salvação é Jesus, e tão somente Jesus. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, é Jesus, é a salvação. É assim que funciona. O foco, do estudo profético, Daniel e Apocalipse. Nós precisamos desenvolver um estudo cada vez mais aprofundado, as advertências, para que
este conhecimento profético, atuando em nós e operando essas maravilhas, porque são as maravilhas do Evangelho, desta boa notícia, nós poderemos compartilhar como mensageiros de Deus, compartilhando essa luz. Os sinais dos tempos nós precisamos ficar observando, analisando com serenidade, não de forma sensacionalista, mas com a mente em Cristo Jesus, né? A corrente dos acontecimentos, tudo isso é necessário que compreendamos a progressão na arregimentação das nações, a atuação da providência na história. Nós precisamos ficar de olho em tudo isso, mas com um espírito correto, verdadeiro. A missão do terceiro anjo, terrível é a obra, tremenda sua missão, Apocalipse, né? 14, 9 a 10. A proclamação dessa mensagem deve absorver toda a mente e atenção toda. O anjo possui uma dupla função final na história da terra: separar e selar. E o selamento é feito aonde? Na fronte. De que forma o selamento é feito? Sum, ponde, fixe, ordene, determine as minhas palavras na sua mente. E quem abre a mente para as palavras do Senhor está fazendo o quê? Buscando relacionamento íntimo, prático, profundo, constante, efetivo com Ele. Está se tornando um amigo de Jesus. Está adquirindo a habitação do Espírito Santo. A natureza espiritual está expandindo o lobo frontal. E o lobo frontal, cada vez mais expandido, ele está contendo as tendências naturais, as demandas automáticas da amígdala. Está havendo um avanço. Há um mandato de vigia. A obra não é apenas pessoal, é uma responsabilidade pública inegociável. Não é necessário darmos o sonido, é o nosso dever. É necessário que compreendamos a localização profética em que nos encontramos. É necessário exigir a atenção, a nossa atenção precisa estar o tempo todo voltada, mas da maneira correta, contemplando as obras do Senhor e propagando e declarando a boa notícia, porque o Evangelho é a boa notícia de Cristo Jesus para conosco. Essa é a experiência que precisamos viver. A perspectiva correta diante da crise, preparação sem pânico, vigilância sem ansiedade. Porque se tiver alguma ansiedade, tem alguma coisa incorreta, tem algum problema acontecendo, né? O falso foco, a abordagem destrutiva, tomar emprestado aflições com respeito à crise futura, criar um tempo de angústia antecipado para o qual não há provisão de graça, desviar o olhar das bênçãos e do conforto do presente, usar a sacudidura como ferramenta de terror nas igrejas. Isso aqui é o falso foco. Agora, o verdadeiro foco, olha como é distinto. Velar em oração, sabendo que o dia do Senhor está às portas e com alegria. Manter a confiança, a graça será dada no momento exato da provação real. Cumprir os deveres atuais com diligência e esperança. Esse é o padrão da preparação para a crise final. Mas o que a gente mais vê é isso aqui: ansiedade, o desespero, o medo. Para todos vocês que quiserem, todas essas apresentações eu vou dar para vocês, tá bom? Para vocês terem todo esse material. E esse último slide, o vigia no limiar. A crise é evitável? É inevitável. Qual será o resultado dessa crise? Negativo ou positivo? Para os filhos de Deus? Para aqueles que rejeitarem Cristo? Mas a promessa é: a crise é inevitável, mas a promessa é inabalável. Vamos terminar com esse texto.
Espírito de Profecia que diz: não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Sim ou não? Isso, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Oh, glória! Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciaremos uma só palavra de incredulidade ou de desânimo. Não sei se eu vou conseguir, eu sou tão fraco. Nós somos tão fracos? Nós somos pobres, cegos, nus e miseráveis. Eu liguei para uma pessoa e disse: olá, como você está? E disse: estou ótimo, melhor estraga. Aí a pessoa parou e disse assim: começa a ligação de novo. Me pergunta como é que eu estou. Vamos começar de novo. Aí eu: tá bom. Olá, tudo bem? Como você está? Aí disse assim: pobre, cego, nu e miserável, e carecendo desesperadamente da glória de Deus, do socorro de Deus. Eu acho que essa é a verdade. Eu disse: melhorou. Porque é assim também que eu me encontro, né? Temos uma grande notícia. Temos algo maravilhoso diante de nós. A recepção do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos sustentar e nos guiar. Só tem um grupo de pessoas que será salvo. Só um grupo. Aqueles que não desistem. Nunca. Aqueles que perseverarem até o fim. Não são aqueles que nunca vão cair, que nunca vão vacilar, que nunca vão pecar. São aqueles que simplesmente não desistem. Não desistem. E buscam e não desistem de buscar. Buscam o quê? Relacionamento com Jesus. É tão simples. Relacionamento com Jesus. Porque quando eu busco relacionamento com Jesus, eu me aprofundo no entendimento de quem Jesus é e do que Ele tem para mim. E aí Ele me faz mergulhar no seu Evangelho, nesta verdade presente e extraordinária. Viva na esperança de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Pode ficar em pé? Cristo Jesus, muito obrigado por essa experiência, onde podemos ver essas revelações tão lindas do teu amor para a humanidade. Por outro lado, são revelações assustadoras para aqueles que resistirem ao teu amor. Para aqueles que disserem: eu não aceito esta conta paga, porque eu mesmo vou pagar a conta do pecado. Para estes será realmente terrível. Mas quanto a nós, a nossa reação diante das tuas ações incríveis, maravilhosas, a nossa reação é confirmar diante de ti o nosso sim. Senhor, continue operando a tua vontade na nossa vida. O Senhor é capaz de nos preparar. E é isso que queremos. E vamos continuar com diligência, com instância, buscando diante de ti. Salva-nos, porque te amamos. E derrame, Santo Espírito, no nosso coração o amor de Deus, conforme Romanos 5,5. É o que nós te pedimos, por Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Nós temos uns 10 minutos até servirmos a comida, tá bom? Se vocês quiserem ir no banheiro, dar uma esticada, tem um tempinho.